essa semana também houve a apresentação das defesas para o Supremo Tribunal Federal em relação às acusações de tentativa de golpe. E o ministro Alexandre de Moraes, ele enviou à Procuradoria-Geral da República essas manifestações da defesa, inclusive de Bolsonaro, sobre a trama golpista. Além do Bolsonaro, outras 7 pessoas denunciadas também com ele por tentativa de golpe de Estado também apresentaram suas denúncias. Agora, na sexta e na quinta-feira, chegaram essas alegações da defesa. O procedimento é comum nesse tipo de ação, porque a PGR apresentou a denúncia, os acusados têm um prazo para se manifestar. Apresentadas essas manifestações, o Supremo pede que a PGR avalie tudo o que foi argumentado pelas defesas e emita um parecer. Tem 5 dias úteis para que emita esse parecer. Com isso, o prazo começa a contar na segunda, vai até a sexta-feira, agora da próxima semana. Todos os denunciados, junto com Bolsonaro, já apresentaram suas defesas. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas por tentativa de golpe, mas a PGR fatiou denúncias em grupos para agilizar o andamento dos processos. Das 5 denúncias apresentadas, apenas 2 delas, todos os acusados já se manifestaram, em 2 grupos. No caso das outras, os prazos para as defesas se manifestarem vai ser na próxima segunda-feira. Agora, o que disseram as defesas? Vamos ver aqui a defesa de Jair Bolsonaro. Disse que aceitou a derrota, Bolsonaro aceitou a derrota e não assinou o decreto golpista. A defesa ainda questionou a delação de Mauro Cid, usada para embasar a acusação. Braga Neto classificou a denúncia como fantasiosa e inverossímil. Augusto Heleno comparou a situação com a fala do presidente Lula na Lava Jato para alegar que o Supremo não é o foro adequado para julgá-lo. Paulo Sérgio Nogueira disse que provas da denúncia mostram que ele seria da ala legalista dos militares e não teria pressionado pelo golpe. A defesa de Anderson Torres classificou a denúncia como irresponsável e uma peça de ficção. Alexandre Ramagem disse que estava fora do governo na época da trama golpista, concentrado na eleição municipal do Rio de Janeiro, e a defesa de Mauro Cid reafirmou que a delação dele foi espontânea e sem pressão indevida. As defesas estão com suas estratégias agora, né, Isabela? Mas a gente viu uma mobilização sendo feita. Agora a defesa de Bolsonaro tenta desqualificar a delação do Mauro Cid, né? Me parece que é a tática adotada. Por outro lado, o Cid reafirma que tudo foi delatado de maneira espontânea. A gente tem um conjunto de tentativas, né? Primeiro, acho que antes de qualquer coisa, todo esse processo, né, e a ampla defesa, isso está corretíssimo. Então, isso significa que estão respeitando o rito legal. Então, ou seja, não tem nenhum tipo de parcialidade, né, da justiça. E os réus, possíveis réus, né, têm um tempo aí para, enfim, exercer o direito ao contraditório. Então, isso está corretíssimo e é isso mesmo. E a defesa e as defesas estão no seu papel de exatamente tentar mostrar que essas teses, enfim, não se sustentam, enfim, e tentar encontrar algum tipo de narrativa ou possibilidade para, enfim, provar, né, em tese, a inocência dos seus clientes. Então, o jogo é esse, né? Então, está correto, a defesa está fazendo o que tem que fazer. No entanto, eu acho que vale a pena a gente olhar que tipo de estratégia as defesas têm feito, né? E as estratégias têm ido na seguinte direção. Uma, de desqualificar a delação premiada do Mauro Cid e dizer que o Mauro Cid, enfim, ele foi coagido, né? Então, ele digamos que ele teve que mentir em julgamento ou aumentar ou algum fato, né, alguma narrativa porque estava sendo pressionado pela corte. Essa é uma, né? E aí diz respeito, inclusive, àqueles vídeos que foram divulgados, né, do Mauro Cid, em que o ministro Alexandre de Moraes chega a dizer para o Mauro Cid, né, olha, o nosso combinado era de que você, enfim, você colaboraria com a justiça. Como você não está colaborando, você vai, enfim, o combinado, né, de delação, ele não vale mais, né, ele está sendo descumprido. E aí é quando o Mauro Cid passa a dar uma série de informações. E eu me lembro que tem um vídeo, né, desses que foram divulgados pela Justiça, em que, inclusive, Alexandre de Moraes diz isso. Diz o seguinte: não é seu papel julgar se está certo, se está errado, se está culpado ou não. Eu quero os fatos, e aí quem julga é a Justiça, né? Então, desqualificar a delação de Mauro Cid. 2, dizer que é tudo uma fantasia, de que é tudo uma ficção e de que, enfim, há um complô, né, e uma criação de uma história, né, fantasiosa. E eu acho que a terceira estratégia é a de tentar livrar Bolsonaro, que é basicamente o seguinte: houve uma reunião, houve enfim,
agendas, né, em torno de uma minuta de golpe, etc., mas elas não passaram de, enfim, sondagens, né, especulações, conjecturas. Então, isso não é material o suficiente, né? Ou seja, falamos sobre isso, mas nunca ninguém levou isso para frente, né? Nunca materializou isso. E isso é de fato, né? Porque o que está sendo julgado, entre outras coisas, são vários, né, crimes, mas um deles é a tentativa de golpe. Então, o que está sendo julgado não é o golpe, porque não houve o golpe nesses termos, né? Mas sim a tentativa, o próprio planejamento, a tentativa já é crime. Então, eu acho que tem aí uma tentativa, inclusive, de jogar com a opinião pública para um assunto que é muito complexo, que é difícil da gente entender, que simplesmente no cargo que eles estavam, na posição política que eles estavam, quando eles fazem uma reunião para conversar sobre um golpe, para planejar um golpe, seja ele executado ou não, isso é crime. Até porque, enfim, vários juristas têm comentado sobre isso, inclusive aqui, né, no UOL, que se esse crime se concretizasse, a gente não estaria tendo essa conversa, né? Porque a gente não teria mais o Estado democrático. Então, ou seja, não faz o menor sentido essa narrativa de que conversamos sobre isso, mas não demos seguimento. É diferente de outros crimes, por exemplo. Você pode pensar em assassinar uma pessoa e não assassinar. Agora, nesse caso, não. Esse crime ele é diferente, porque ele não é um crime comum, ele é um crime contra o Estado. Então, eu acho que a tentativa de olhar e de tentar deturpar essa narrativa para a opinião pública tem sido muito utilizada. Agora, Isabela, fala um pouco sobre a questão política, né? Tirando um pouco o aspecto jurídico, não muito, porque ele é importante. Bolsonaro também não quer sair de cena, né? Ele quer continuar sendo o candidato da direita, da extrema-direita, para 2026, faltando um pouco mais de um ano para a eleição. Isso dificulta, digamos assim, realçar o nome, né? Tarcísio de Freitas aparece como favorito, mas é claro, tudo vai depender dos próximos meses, de como vai ser, de como vai estar também o presidente Lula, a popularidade do governo. Como é que você também enxerga esse momento, né, da oposição, de um candidato viável para a oposição com o Bolsonaro, apesar de denunciado e inelegível, se recusar a sair da posição de candidato? Bolsonaro está exercendo uma estratégia, né, um lugar na política, que ele é esse lugar de. Ele sabe que ele não pode levar adiante uma candidatura, mas ele vai tentar ficar o máximo que ele puder para inviabilizar outra candidatura. Né? Então, ou seja, se eu não posso, ninguém mais vai ocupar esse lugar. Então, no final, acho que o que está em jogo são duas coisas. Uma eleição de fato, né? Então a gente está falando de 2026, de uma eleição que se concretiza, mas a gente está falando de uma outra coisa, que é o papel da liderança da direita e da extrema-direita, né? Então, vale lembrar que Bolsonaro, até aqui, ele foi uma liderança que, de uma certa maneira, ele ocupou esse lugar da direita e da extrema-direita. Então, pode ser que a gente tenha um racha aí, de fato, e isso tudo aponta, né, pelos movimentos que a gente tem, de ter uma divisão entre eleitores que seriam eleitores da extrema-direita e eleitores da direita. E nesse caso, um dos nomes, né, mais prováveis é o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem o seguinte risco: como ele é o governador em exercício, ele precisa se afastar com um período antes da eleição. Então, ele corre o risco de perder o governo do Estado ao se afastar e não conseguir ganhar a eleição. Então, ou seja, é um papel um pouco de. Enfim, tem uma insegurança aí nesse cálculo. Se essa candidatura eventualmente for feita com mais tempo e com mais viabilidade, aumentam suas chances, e as pesquisas têm mostrado que Tarcísio é um nome forte. Agora, se isso for feito dependendo do tempo, ele inviabiliza a saída, né, o afastamento de Tarcísio do governo do Estado para conseguir ter tempo hábil pela Justiça para concorrer à eleição. Então, ou seja, é como se ele estivesse minando a candidatura do Tarcísio. Publicamente, o Tarcísio está numa situação política que ele precisa dos votos dos apoiadores do Bolsonaro. Então ele não pode se colocar como alguém que vai fazer algo à revelia do Bolsonaro, que vai aparecer como uma espécie de traidor do Bolsonaro, porque isso vai ser muito ruim politicamente para o Tarcísio. Então ele fica nessa situação que é uma situação de lidar com essa ambiguidade, que dizer que não tem interesse em se candidatar, não tem interesse em ser essa liderança. De fato, a gente não sabe o que se passa na cabeça do Tarcísio, mas publicamente dizer que respeita, né, nas entrelinhas, que ele continua respeitando a liderança de Bolsonaro e que assim permanecemos. Mas Bolsonaro vai se tornando um problema, né, para a direita, porque ele, de fato, as pessoas precisam da direita do apoio do Bolsonaro, e ninguém quer se voltar
e ter uma base bolsonarista muito violenta se voltando contra determinados candidatos, porque isso também é ruim politicamente. O Ciro Nogueira, que é um dos líderes, né? Apesar do partido dele fazer parte do governo, o PP, ele diz ser de oposição e realmente faz oposição ao governo Lula. Ele disse que o candidato à presidência da direita vai ter que assumir a bandeira de anistia, né, em relação a Bolsonaro e aos outros integrantes da trama golpista. Ou seja, ele meio que pressiona também o Tarcísio a se manifestar em relação a essa bandeira que é cara, né, à direita brasileira. O Ciro Nogueira tem ocupado um papel importante, porque o Ciro Nogueira, inclusive, já fez, né? O Ciro Nogueira chegou a dizer isso, que é um lugar também bem ambíguo, né? Porque tem ministro, né? No atual governo, então, em tese, compõe, né, com o governo, mas diz que não compõe. E o Ciro Nogueira chegou a dizer, né, numa entrevista agora nos últimos dias, que não vai estar com o governo em 2026. Então, ele já sinalizou um desembarque e disse, enfim, é como quase que ele dissesse, a gente tem um ministro no governo, mas a gente não está com esse governo, né? E aí impôs essa, digamos, quase que profecia, né, dizendo o seguinte, que eu vou dizer o que eu entendo da fala do Ciro Nogueira, né, que muito habilmente, né, que tem muita habilidade com a política, está dizendo o seguinte, não é possível abandonar o Bolsonaro completamente, né, isso não vai dar certo eleitoralmente, né. Então, ou seja, é preciso continuar com essa bandeira da anistia, ainda que para alguns atores políticos fosse melhor, da direita mesmo, fosse melhor que o Bolsonaro saísse de cena, pelo menos no sentido eleitoral. Mas publicamente é um ônus muito grande e não parece ser viável, né, a partir da análise do Ciro Nogueira, que uma candidatura consiga se viabilizar fazendo frente diretamente a Bolsonaro. Isso não parece vai dar muito certo. Perfeito. Ainda nas investigações